Bom, então, devido ao problema que deu, né, no telefone, no momento da nossa aula através do Meet, então eu vou fazer uma recapitulação daquilo que nós estudamos antes para eu poder dar continuidade, tá? Então nós estamos falando do Renascimento na Alemanha e nos Países Baixos. Falei que os Países Baixos eles são compostos especificamente por Holanda, Bélgica e Luxemburgo, tá? Hoje especificamente pela Holanda e são chamados de Países Baixos devido à sua planificação e o seu nível está abaixo do nível do mar, ok? Então, na Alemanha, especificamente, nós temos como principal nome o Albrecht Dürer, como nós já vimos, né? Onde ele vai retratar sobre a arte e a realidade, tá certo? Foi um dos primeiros artistas alemães a representar o corpo humano como a beleza ideal, conforme os gregos e os romanos, como nós já vimos também, tá? Se dedicou à geometria e à perspectiva, dois aspectos já explicados também na aula sobre o Renascimento italiano. Valorizou a observação da natureza e reproduziu fielmente em muitos de seus trabalhos. Três características específicas para um artista renascentista alemão, que é basicamente a técnica do desenho, dominar a técnica do desenho, dominar a técnica da pintura e também ter uma grande capacidade de observação. Tá? Dürer ele foi famoso como hábil gravador, artista que produz gravuras usando como matriz a madeira ou o metal. E aí essa técnica, né, de fazer gravuras especificamente retratado através de uma técnica chamada especificamente de xilogravura, que consiste nada mais nada menos que fazer o desenho em uma madeira, ali lançar uma tinta preta sobre ela e colocar o papel ou a tela, né, para que seja retratado. Aí nós vemos como exemplo, né, de uma xilogravura feita por Albrecht Dürer, o combate de São Miguel com o dragão, ok? Então nós estávamos falando sobre o Hans Holbein, que ele vai retratar especificamente nas suas obras o que nós chamamos de dignidade humana. O Hans Holbein nasceu em 1498, morreu em 1543, ficou conhecido como artista, como retratista de personalidades políticas, né? Então ele fazia os retratos das personalidades políticas de seu tempo, assim como personalidades financeiras e intelectuais, tanto da Inglaterra como dos Países Baixos. Tá? Nos Países Baixos, especificamente, a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo. Seus retratos destacam-se pelo realismo e pela aparência de tranquilidade das pessoas retratadas. Tá? Procurou também dominar a técnica da pintura para expressar um dos ideais renascentistas de beleza, que é a dignidade do ser humano. Tá? Então mostrarei para vocês um retrato elaborado por Hobsbawm, que é o Erasmo de Roterdã. Então vocês percebam, Erasmo de Roterdã, na sua banca de estudo, um grande filósofo da sua época, né? Grande filósofo inglês, e ele está aí nos seus escritos, né? Desenvolvendo seus escritos, seus estudos, em uma bancada retratado de perfil. Né? Então você percebe o detalhe da obra, né? O detalhe do retrato e tal, como se fosse captado por uma câmera, né? Nos nossos dias atuais, quando que na realidade é uma pintura de Hans Holbein muito detalhista, muito perfeita, não é? Conforme vocês estão observando aí. Ok? Então, o Erasmo de Roterdã é uma das mais conhecidas pinturas de Holbein. Observe como o artista retratou o filósofo, né? Erasmo, com simplicidade e realismo, em sua mesa de trabalho e não numa pose especial para a pintura, como hoje. Vamos tirar uma foto e a gente faz uma pose especial para isso. No Erasmo de Roterdã, na sua vida comum, estudando e tal. Tá ok? Outro nome bastante importante do Renascimento nos Países Baixos é Bosch, né? Hieronymus Bosch, que nasceu em 1450, morreu em 1516. Ele já foge um pouco dessa questão do realismo, ele já foge um pouco dessa questão do retrato, como se vê a obra, e ele apela muito para a força da imaginação. Né? Então, Bosch, nasceu em 1450, morreu em 1516, criou uma obra inconfundível, rica em símbolos da astrologia, assim como da alquimia, da magia do final da Idade Média. Tá? Nem todos os elementos presentes em suas telas podem ser decifrados, não dá para ser interpretados, né? Justamente porque
predominava uma cultura cristã na época, né? Nem todos os elementos presentes, porém, podem ser decifrados, pois muitas vezes ele combina aspectos de diversos seres. Ele faz uma mistura entre seres animais e seres vegetais. Cria estranhas formas sem motivo aparente. Tá? O que pretendia ele com isso? Alguns estudiosos eles veem em sua obra a representação do conflito que inquietava o espírito humano no final da Idade Média, já uma vez que a ciência ela está surgindo e vem para questionar todos os preceitos religiosos até então predominantes. Tá? Então, de um lado você tem o sentimento do pecado ligado aos prazeres materiais e de outro você tem a busca das virtudes, né, na vida ligada à espiritualidade. Então, o que ele quer demonstrar é basicamente essa oposição, né, essa oposição entre o sentimento do pecado ligado aos prazeres materiais e as virtudes, tá, ligadas à vida espiritual. Além disso, muitas crenças religiosas eles vão se espalhar pela Europa entre as pessoas mais simples e fortalecem então o que nós chamamos de superstições. Talvez essas superstições retratadas, né, comuns nesse período aí de uma diversidade religiosa que surge com a Reforma Protestante, é que Bosque tenta representar nas suas obras. Como você pode observar nesta obra aqui, tá? De Bosque, tá bom? Olha aí. E inclusive se faz, ó, alguns destaques nas obras, no caso, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, se fazem esses destaques aí para que nós possamos observar, assim como a centralização, né? Então é mostrada, por exemplo, a criação de Adão e Eva de uma forma totalmente diferente, né? É mostrado aqui um outro homem, uma outra mulher já numa outra vertente, não mais aquela vertente religiosa, né? Se demonstra, por exemplo, a questão do mundo, a questão da vida mundana, da música do mundo, por exemplo, que ela pode provocar, né, nos seres, enfim, tá? Aqui a mistura de vegetais e seres humanos, enfim. Vocês poderão observar depois isso com mais detalhes através de uma pesquisa. Vocês podem pesquisar o Jardim das Delícias de Bosque, tá? Então, é uma obra, esta obra ela é um tríptico, ou seja, ela vai apresentar 3 aspectos importantes do período dele. Então, à esquerda você tem um paraíso terrestre. Bosque ele retrata a criação de Adão e Eva, né? A criação de Adão e Eva conforme mostrado, né? Tendo como cenário uma paisagem estranha, nada parecida com aquela descrita, né, no Gênesis, tá? O papel central é o próprio Jardim das Delícias, já diferente daquela proposta de um jardim conforme o pensamento bíblico, né? Aí, curiosas personagens como animais, terrestres, aves, peixes, frutos, formam um conjunto incomum. Parece participar de um acontecimento incompreensível para o observador. No painel à direita, nós temos o que nós chamamos de inferno musical. Bosque ele cria uma situação ainda mais surpreendente ao misturar formas humanas, animais, vegetais e minerais em meio a esses tons escuros. Tá? E para finalizar, o último, nós temos Bruegel, Peter Bruegel, um retrato das aldeias medievais. Tá? O Bruegel ele é conhecido como o Velho. Nasceu em 1525, morreu em 1569, viveu nas grandes cidades da região de Flandres, tá? Ou atual Bélgica, na Europa. Tá? Já sobre a influência dos ideais renascentistas, mas retratou a realidade das pequenas aldeias que ainda conservavam a cultura medieval. É o caso, por exemplo, da pintura Jogos Infantis, tá? Que é uma obra, inclusive, que lá na atividade vocês devem ter que observar e analisar esta obra, né? Observe a quantidade de pessoas, as crianças que brincam, o olhar, o rosto das pessoas, né? Então ele está retratando basicamente a Idade Média como aquela vida pacata, uma vida infeliz, onde o homem vivia sobre as amarras da igreja, sem aquela liberdade de produção, sem aquela liberdade de... sempre com aquele temor de que estavam fazendo algo errado por fazer algo diferente daquela proposta, né, da própria igreja. Então a gente percebe que quando observamos essa obra, 3 aspectos nos chamam a atenção nessa obra de Bruegel.
Primeiro, a composição com grande número de personagens, que é uma característica peculiar de Bruegel, né? Ele sempre pintava retratando muita gente nas suas obras. Técnica, a segunda, a forte impressão de movimento. Uma cidade que está em movimento, algo ali se move, né? Não é algo parado, estático, mas é algo que está acontecendo, é um cenário. E o terceiro e último aspecto, né, dessa obra é a atitude das crianças. As crianças estão brincando, mas não parecem estar brincando por prazer, mas por uma certa obrigação, como quem executa um trabalho, né? E hoje, por exemplo, existem muitos estudos que vão mostrar essa criança como uma brincadeira espontânea, né? Como uma realização de um jogos espontâneo pela criança, fruto da imaginação, sem imposição de um adulto, por exemplo. Essa sensação nos é transmitida pela ausência de sorriso no rosto dessas crianças, ok? Então, eis aqui o fim, né, dos nossos estudos sobre a arte renascentista. Faça uma revisão, faça uma pesquisa de textos, de livros e tal, para que vocês possam ter um aprofundamento um pouquinho maior daquilo que aqui nós estamos estudando, tá bom? Faça as atividades e na próxima aula espero eu poder conseguir, né, finalizar a aula através da nossa aula ao vivo, ok? Então, até a próxima aula.